Buenas tardes a todas y a todos. Soy Vicente Monleón Oliva y voy a ser quien va a dirigir esta primera mesa en el conversatorio por homenaje a Paulo Freire. Voy a empezar hablando del lanzamiento del Núcleo de Vivencias, Estudios y Luchas del Partido de los Trabajadores, PT, aquí en España, como marca de la inauguración en este homenaje a Paulo Freire. Y así como también quiero agradecer a FIBRA, es decir, al Frente Internacional Brasileño contra el Golpe, por la retransmisión que se está efectuando sobre este acto, el cual se titula Repensar Paulo Freire en su centenario. A modo de introducción general, voy a leerles un pequeño párrafo en homenaje a dicho pedagogo. Paulo Freire no nos enseñó solamente a mirar al oprimido con empatía, sino que nos enseñó que, a través de la concienciación, este oprimido podrá hacer cambios en la sociedad, ser consciente del mundo para ser capaz de transformarlo. En el centenario de su nacimiento, su propuesta pedagógica sigue vigente, y más que nunca estamos viendo que aunque los estudiantes y las estudiantes adquieran información y terminen sus estudios, solo su capacidad de pensar críticamente podrá asegurar que ellos y ellas sepan cómo proteger nuestras democracias de la manipulación de tiranos. La defensa de nuestras libertades depende más de nuestro pensamiento crítico que de la acumulación de conocimientos. Para homenajear a Paulo Freire y reflexionar sobre esto, vamos a hablar con varias personas de España y de Brasil, que nos tienen que contar mucho. A continuación, voy a pedir al comité técnico de este evento que retransmita un vídeo que se ha preparado para homenajear a Paulo Freire, como introducción. Eu não posso ser pragmático em meu país com governo que, em nome da privatização e em nome da luta contra a inflação, leva milhões, milhões de homens e mulheres ao desemprego todo dia. E não tenho por que aprender a ser dócil. Não, por el contrário, em lugar de pragmatismo, eu defendo uma pedagogia da indignação. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Vivian. Olá, boa tarde. Oi, Jean. Rosário. Oi, boa tarde, Rosário. Que bacana te ver, nem que seja pela tela. Pois que amor te ver também, ainda mais nessa data tão especial para todos as pessoas que acreditam no amor, na esperança. Um abraço para o Jean, para a Vivian, para a Renê, para todo mundo que está assistindo. Bom estarmos juntos. Exatamente. Nós já seguimos daqui ou o Renê vai falar alguma coisa agora? Não, eu não sei qual vai ser a dinâmica, não me passaram como é que vai ser, se vai ser perguntas. Mas a gente está ao vivo. Então, se vão ser perguntas. Pô, tá vendo a gente? Oi, gente. Oi, gente. Oi, mas é porque as pessoas então, não falaram assim, pra gente se haveria uma dinâmica, se haveria perguntas. Então, foi bem Paulo Freireano, entendeu? Pra gente ter uma dinâmica democrática e tal. Acho que é nessa perspectiva, né, pessoal, como eu estava me despedindo da primeira mesa, e um aplauso para essa primeira mesa, essa homenagem linda. Estou emocionada,
Bem, boa tarde, começo de tarde no Brasil, final de tarde na Europa. Bom dia, boa noite, de acordo com o horário que você está nos assistindo. Para quem está nos assistindo aqui em direto e para quem vai assistir em outro momento, que vai ficar no canal, não é? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Fibra, Frente Internacional Brasileira, por esta transmissão, por esse apoio aos coletivos no exterior. E hoje é um dia muito especial, porque é o centenário de Paulo Freire, e nesta data tão especial, nós estamos inaugurando o núcleo de vivências, estudos e lutas da Espanha. Então, é um dia muito especial. Eu vou fazer uma apresentação. As pessoas aqui me conhecem como... Meu nome é Renesseia de Mello, Aqui na Espanha me conhece como ativista brasileira. No meio da militância brasileira, me conhece como a Renê, de Madrid. Eu vou me apresentar. Eu sou ativista política, mas hoje eu quero fazer uma outra apresentação, que é uma apresentação da minha formação. Eu sou pedagoga pela Universidade Estadual de Maringá. Também estudei especialização em educação infantil e metodologia do ensino. Depois eu vim para a Espanha, em 91, quando muitos jovens saíram do Brasil, depois do Plano Collor. Tem até um filme com a Fernanda Torres, que se chama Terra Estrangeira, que conta esse fenômeno dos jovens saindo do país. Eu sou uma dessas jovens que saiu do país nesse momento. Eu vim para a Espanha, era um tempo de falta de perspectiva, eu vim para a Espanha, vim fazer um master em leitura. Depois eu continuei, me matriculei num curso de doutorado, também em transtorno da linguagem, seguindo esse caminho. Enfim, acabei constituindo família aqui na Espanha. E, bem, hoje eu já vivo aqui há 30 anos, sou mãe de 2 espanholitos, e desde aqui a gente continua a militância. Eu agora estou militando na FIRMES, Federação Internacional de Resistência Imigrante, na Espanha. Quanto à minha vida laboral, no trabalho, eu posso dizer que eu passei por todas as etapas. Comecei como uma professora de educação infantil, fui professora primária, também dei aula no 2º grau, e aqui me dediquei ao ensino do português como língua estrangeira, e continuei com a formação, estudei a docência para a formação profissional, para o emprego, que é um curso de formador de formadores, dado pelo Serviço de Emprego da Espanha. Eu sou gestora em formação pela escola SESMA, Escola de Negócios, e técnica em formação pela Mafore, Sindicato de Comissões Obreiras. Então, a gente já tem um currículo de educadora e também temos um currículo na militância. Comecei a militância em Maringá, os primeiros passos ao lado do deputado NVR, o Floresvaldo. É aí que a gente deu os primeiros passos. Sou dessa região agrícola do sul do país, como diz o advogado do Lula, mas nessa terra aí tão conservadora, pois nascem essas plantas duras, assim como a nossa presidenta Gleice, não é? A gente se faz mais forte, porque o terreno é infértil. Então, no terreno que eu digo, para o progressismo, porque é um terreno conservador. E nós nos fazemos mais fortes. Bem, na verdade, não precisava apresentação, porque os nossos convidados são conhecidos. Mas eu vou pedir a apresentação, porque nós também temos aqui público da Espanha assistindo, e tem as pessoas que continuaram, que estão vindo da outra mesa e seguem com a gente. Então, eu vou pedir para vocês fazerem uma breve apresentação, porque também temos gente aqui dos coletivos migrantes da Espanha, que são aqui nossos companheiros que nos estão assistindo e querem saber um pouquinho de vocês, tá bem? Apesar de que, para nós, não precisaria essa apresentação.
Então vamos lá, deputada Maria do Rosário, pode fazer uma pequena apresentação, por favor? Claro, é um prazer imenso, Renê, estar contigo, com Jean Willis, com Vivian. Eu sou Maria do Rosário, eu sou professora, a minha graduação foi em pedagogia, como a Renê. Eu comecei a dar aula muito cedo, antes dos 18 anos, porque eu concluí um curso de magistério, curso normal, então comecei a trabalhar cedo como professora na periferia, em Porto Alegre. E depois, na minha vida acadêmica, eu fiz especializações em direitos humanos e fiz mestrado em educação e doutorado eu concluí em ciência política. Eu sou parlamentar, fui vereadora de Porto Alegre por 2 mandatos, fui deputada estadual pelo PT, e sou deputada federal no 5º mandato, pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E tive a honra de ser ministra da presidenta Dilma, junto à presidência da República, quando nós tínhamos a Secretaria de Direitos Humanos da presidência da República. Fui colega de Jean Willis na Câmara dos Deputados, meu amigo querido, de quem eu tenho muita saudade de trabalhar junto, na luta por direitos humanos, e sou colega de Vivian Farias, porque hoje, Renê, além do trabalho parlamentar, eu digo que eu recebi um presente do PT. Eu sou secretária nacional de Formação e Educação Política do PT, e sou da direção da Escola Nacional de Formação e Educação Política, ao lado da Vivian, que eu já vou dizendo, é a vice-presidenta da Fundação Perseu Abramo. Então, nós coordenamos o projeto junto com Gilberto Carvalho, Wilson, Thaís, nós coordenamos o Nova Primavera e lançamos essa semente que é a existência dos núcleos de vivência, estudo e luta. Nós estamos no ano Paulo Freire, que a Gleisi também nos ajudou nessa presidenta e toda a direção nacional aprovou. Então, este é o ano Paulo Freire para o PT, porque a gente diz Paulo Freire é do mundo, é da humanidade, mas ele também é do PT. E ele nos deixou um legado, que é o Partido Educador Educando, um partido que é uma escola viva de cidadania e transformação social, que não pode se acomodar, que tem que abraçar todas as causas justas e ter coragem, porque o nosso povo tem coragem. E onde a gente olhar... E aí, Renê, eu concluo essa minha fala dizendo que me emociona estar aqui neste centenário, porque hoje eu já participei de momentos de organização dos núcleos de vivência, estudo e luta do interior do Brasil, de região ribeirinha, de região da luta do sem terra. Hoje, e nesses dias, a gente está formando esses núcleos com essa base de vivência, estudo e luta, que é uma base freiriana, em todo o território brasileiro. E a Renê e esse núcleo da Espanha nos brinda dizendo aqui na Espanha também tem a luta que o PT transcende, a nossa história, e estamos freiriando mesmo o PT. Muito obrigada, Renê. Um beijo para a Vivian e para a Jean, e obrigada por estar aqui com vocês. Obrigado, Rosário. Estamos freiriando o PT e estamos esperançando a América Latina e, por que não, o mundo, não é? Com esse crescimento aí do neofascismo, nós temos que esperançar. É com muita alegria que eu recebo, Jean. Era muito importante sua presença, por tudo e por principalmente você estar morando aqui na Espanha. Para nós era primordial que você estivesse conosco neste dia, a inauguração do Núcleo de Vivências, Estudos e Lutas da Espanha, e que você estivesse aqui conosco, dando uma força para nós. Que você estivesse aqui conosco é muito importante, eu te agradeço, eu sei que você está muito ocupado, mas eu te agradeço infinitamente. Muito obrigada. Se apresente, por favor. Obrigado você, Renê, pela disposição para construir o núcleo de vivências, né?
como a Maria do Rosário disse, é estender as atividades do PT e, portanto, as atividades paulo-freireanas para além do território brasileiro, porque há brasileiros vivendo fora do país. Agradeço por me dar a chance de estar com Vivian e de estar com Maria do Rosário. Ainda que eu não seja um especialista em Paulo Freire, né? Quer dizer, eu estou impregnado de Paulo Freire por tudo que eu li da obra dele de maneira diletante, porque minha formação é em jornalismo, eu sou jornalista de formação, mestre em letras e linguística, e estou fazendo agora o doutorado em ciência política. Então, a obra de Paulo Freire sempre chegou na minha vida como uma leitura, como eu posso dizer, isso, diletante. Eu não sou pedagogo, e mesmo no campo da educação, eu trabalhei muito pouco como professor dos primeiros anos de formação, trabalhei como professor de ensino médio e foi depois da aula no ensino superior. Então, claro, como eu disse, eu estou impregnado de Paulo Freire, todo o seu pensamento que transcende a sua pedagogia, os seus pressupostos pedagógicos, porque o pensamento dele é, antes de tudo, um pensamento político, e um pensamento político emancipador, que está em de acordo com o pensamento político das esquerdas, do que a gente pode chamar de esquerdas progressistas e democráticas, né? Sobretudo, a distinção que ele faz entre radicalismo e sectarismo, rechaçando completamente o sectarismo, é uma coisa muito importante para a educação e para a atividade política, né? Para os ativistas políticos. Então, eu estou aqui pelo convite, claro, porque eu estou na Espanha, e aí a inauguração desse núcleo, com a minha participação, faz sentido, mas a minha contribuição hoje será falar de um assunto que me interessa e que envolve Paulo Freire. Esse, sim, é o assunto ao qual eu estou dedicado, que é estudar o fenômeno da desinformação contemporânea, né? A infodemia, que a gente pode chamar de infodemia, todos esses processos de desinformação que acontecem na internet, que é essa superestrutura global de comunicação e de educação informal. E quando a gente viu que depois que essa superestrutura se formou, essa tecnologia da comunicação e da informação foi apropriada, ou vem sendo apropriada, pela própria natureza dela, pela extrema-direita. E a extrema-direita no Brasil elegeu inimigos públicos, elegeu pessoas a serem odiadas e identidades a partir das quais a extrema-direita construiu a sua identidade, né? Então, nesse processo de construção de uma identidade conservadora, reacionária, racista, homofóbica, colonial, corrupta, ela usou como contraponto a figura de Paulo Freire, mas não no sentido de elogiar Paulo Freire pelo fato de ele ser o contrário de tudo isso, né? Porque a gente sabe que a extrema-direita ela é tudo isso, ela é racista, ela é neocolonialista, ela é neonazista, homofóbica, misógina, ela dissemina esses valores, mas ela dissemina esses valores mascarada com uma máscara de bondade, uma máscara de bondade, de boas intenções, que é composta de elementos do cristianismo, né? Então, em sociedades judaico-cristãs tão antigas e em países cristãos como o Brasil, católico, e agora com um número grande de evangélicos, e num país em que essa população de evangélicos e católicos não busca se distinguir aos olhos das pessoas, né? Parece um bloco monolítico e deixa que algumas lideranças religiosas falem em nome de todos, né? Esse cristianismo que se disfarça de bondade atacou muito Paulo Freire. Esse cristianismo e essa extrema-direita usou Paulo Freire como um dos grandes nomes a ser desconstruído, revisionado, né? Ao ponto do presidente Jair Bolsonaro, que ele sim, um energúmeno, né? Uma pessoa que mal consegue estruturar uma frase completamente,
uma figura que pensa por clichês, que repete clichês, analfabeto funcional praticamente, teve a ousadia de xingar Paulo Freire de energúmeno. Mas para que isso acontecesse, houve um processo no Brasil, um processo de desconstrução da figura de Paulo Freire através das fake news, desse processo de desinformação conhecido como fake news, né, que são notícias falsas e outro elemento, outro conteúdo da desinformação são as teorias da conspiração. Então, desde que a extrema-direita começou a emergir com mais força no Brasil, a partir de 2016, ela existia antes, ela estava organizada antes, ela já fazia ataques a Paulo Freire, mas não da maneira como começou a fazer a partir de 2016, quando se tratava de derrubar a Dilma Rousseff. Então, ela fez uma comunicação política que simplesmente afastou Paulo Freire das pessoas que mais precisam de Paulo Freire, né? E buscou banir das políticas públicas brasileiras, através do Poder Legislativo e do Poder Executivo, quando eles venceram as eleições, buscaram retirar da legislação brasileira todas as leis, todas as normativas, leis que encarnavam o pensamento do Paulo Freire, né? Que de alguma maneira encarnavam e buscavam dar materialidade ao pensamento do Paulo Freire, que é esse pensamento da emancipação, da educação como emancipação. Ou seja, não é qualquer educação que vale a pena. Nós temos que pensar em que projeto de educação devemos investir, né? E essa educação, ela tem que ser uma educação emancipadora, libertadora, que leve o sujeito a se reconhecer como tal, como subjetividade, não como sujeito de sujeitado, mas como uma subjetividade, como alguém capaz de reconstruir, de refazer seu destino, refazer o destino da sua coletividade, né? Ele também, claro, criou o método de educação para adultos num país de analfabetos e semi-analfabetos, porque ele sabe muito bem que partilhar esse código é um instrumento de poder. Esse código, eu digo, a língua portuguesa, com as suas normativas, aprender a escrever, a se comunicar, é muito revolucionário. Então, talvez por isso mesmo, ele foi construído como inimigo por essa extrema-direita. E, claro, num país, como eu já disse, de muitos analfabetos, outros tantos analfabetos funcionais, num país em que houve, nos últimos anos, né, de 2016 para cá, um desinvestimento pesado nas políticas de educação, principalmente nas políticas de educação que buscavam materializar as ideias de Paulo Freire, nesse país de pouquíssimos leitores, mas, ao mesmo tempo, num país engolido compulsoriamente pela cultura digital, ficou fácil atacar Paulo Freire, porque, claro, um país sem memória, um país que desconhece Paulo Freire, só poderia aceitar os absurdos ditos pela extrema-direita em relação ao Paulo Freire. Então, assim, você encontra a gente atacando Paulo Freire em bairros de classe C, porque estão bombardeados por mentiras e fake news e os processos de desinformação tocados pela extrema-direita. Então, falam de Paulo Freire e nunca leram Paulo Freire, nunca chegaram perto de um livro de Paulo Freire. E aí, para concluir, eu quero lembrar de uma nota que foi publicada no Globo, eu acho, que era uma nota, o título era Desentendido, e contava que quando Paulo Freire foi preso pela ditadura militar, e foi preso porque seu método de educação era considerado subversivo, ele estava lá preso, veio um sargento e disse para ele, professor, bem que o senhor poderia aplicar o seu método aqui de educação, que muitos dos nossos soldados não sabem ler, não sabem escrever, e se o senhor fizesse isso, seria muito bom para a gente. Aí Paulo Freire falou, mas meu querido, é justamente por isso que eu estou preso. Não sei se você entendeu, mas o motivo da minha prisão é justamente o que você está me pedindo, que desenvolver o método de educação junto a adultos, a pessoas que não sabem ler e escrever para que elas se emancipem. Bom, é isso.
Obrigada, Jean. Agora eu vou chamar uma pessoa que eu conheço pessoalmente, que já esteve aqui nessa sala, aqui na minha sala, e é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, então eu fico super emocionada de tê-la aqui conosco. Vivian Farias, por favor, apresentação. Boa tarde, boa noite, bom dia. Gente, primeiro quero dar um cheiro enorme em Renê, dizer, viu, Jean e Rosário, pense numa anfitriã excepcional. Eu vivo botando meu pai em algumas roubadas, sabe? A gente vai passear em Lisboa, e a gente, vamos para a reunião do PT, vamos para Oricuri, reunião do PT, para Orocó. E aí, em Madrid, eu tive o prazer de me reunir presencialmente, né, com o nosso núcleo, na casa da Renê, e pense que eu já estou doidinha para voltar, viu, Renê? Passando isso tudo, em breve, estarei por aí. Gente, primeiro agradecer esse convite, né, parabenizar por essa iniciativa e dizer, Renê, que essas sementes desses núcleos, eles têm um papel fundamental. Quero saudar aqui minha amiga, minha companheira, sou fã dessa mulher, tenho orgulho da peste de estar com ela na Escola Nacional de Formação Política do PT, Maria do Rosário. Jean, que é esse baluarte na luta dos direitos humanos. Aliás, os dois, né, Renê? Que dupla excepcional. E sabia que os dois, além de serem simpáticos, de esquerda, inteligentíssimos, com currículo Lattes invejável para Deus e o mundo, eles ainda são talentosíssimos no desenho. A gente ainda vai ter que fazer, viu, Jean? Lá na sede nova da escola, tem um rooftop, vai ficar um negócio bem bonito, bem chique, tem um terraço lá em cima. Olha para isso. É muito talento, minha gente. Vamos fazer uma exposição. Vamos fazer uma exposição de Rosário e de Jean. Vivian, você é muito modesta, não é uma dupla, é um trio. Vamos dizer que esse núcleo de vivência aqui da Espanha começou muito bem. É verdade. Bem, gente, eu tenho 22 anos de trajetória política, eu comecei no movimento estudantil, fiz toda a escadinha do movimento estudantil, militei no meu diretório acadêmico, no DCE, na União Nacional dos Estudantes, fui coordenadora da Bienal de Cultura e Arte da Uni, fiz toda a escadinha, Renê, de dirigente municipal, fui secretária de comunicação do PT de Pernambuco, e fui secretária de organização da juventude do PT num momento muito importante, que foi ali no começo do governo Lula, o mundo inteiro queria conhecer o partido, então eu tive oportunidade de fazer curso na China, de ir para Balneário, no interior da Hungria, para falar do PT. Essa minha geração, eu tive o privilégio de ser a pessoa que escreveu a cota de juventude, e eu usei a cota na primeira geração da Executiva Nacional. Para quem não sabe, o Partido dos Trabalhadores é o único partido no Brasil que tem paridade de gênero, tem cota étnico-racial e a gente tem 20% de jovens, porque a gente acredita que a juventude não é o amanhã, a juventude é o hoje. E a gente precisa desses olhares juvenis para construir uma totalidade que responda às diversas culturas, organizações, o jeito do fazer política, ele perpassa também por essa interseção geracional. E aí, eu já usei a cota, né? Fui da Executiva Nacional do partido e hoje, do lado de Aloysio Mercadante e da nossa diretoria, estamos lá na direção da Fundação Perseu Abramo. Todo partido, gente, no Brasil, por lei, tem que ter uma fundação que verse sobre os debates teóricos. A gente está agora empenhadíssimos na construção do programa de governo. O Jean já tem ajudado a gente um bocado. Estamos no processo dos NAPs, que são os Núcleos de Acompanhamento de Políticas Públicas. Sou assistente social, tenho pós-graduação aqui pela UFPE, fiz pós-graduação em Gestão e Planejamento Público na FESP de São Paulo, na Escola de Sociologia Política, e meu mestrado eu estudo violências
em gêneros na política, né? A política nem sempre é um lugar tão florido como esse freirear que a gente tem construído dentro do PT. Inicialmente, Renê, estou muito contemplada com as colocações do Jean, da Rosário, e eu penso que tem uma citação do Paulo Freire que ela é estrutural, né? Quando ele fala que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. Essa perspectiva refurta a gente a um debate sobre a disputa cultural, a disputa dos valores, a disputa da construção de uma nova sociabilidade. Eu não sei como é que está a organização aqui do tempo, hein? É para a gente já fazer uma fala? Como é que a gente trabalha de acordo com clientes? Bom, eu só queria saber do Jean se ele vai poder ficar, porque o Jean me parece que ele tinha um compromisso, então eu não sei se ele vai poder ficar o tempo todo. Bom, no princípio a gente ia fazer uma apresentação e depois cada um falaria sobre o que gostaria de falar, e depois a gente fecharia com uma consideração final de cada um. Eu não sei, Jean, você vai poder ficar com a gente? Você tem um compromisso, não é? Eu tenho um compromisso. Eu achei que a gente ia se apresentar e falar, por isso, inclusive, eu até coloquei as coisas que eu achava pertinentes, assim, para esse debate. Eu fiquei na dúvida, eu disse, não. Então, acho que a gente pode passar para Rosário. Não, sim. Eu acho que eu quero fazer uma sugestão, então, que Vivian faça a fala inteira, como Jean, e depois, se vocês quiserem me passar, para eu passar o conceito dos núcleos. Perfeito. Né, que eu acho até que Vivian já vai falar aí agora, porque a gente trabalha. Perfeito. Como nós somos freirianos e freirianas, e freirianes, aqui todo mundo aprende, todo mundo ensina, todo mundo tem ideia, não é? Exato. Então, vão aí freirear. Terminar, Vivian, e depois a gente passa com a Maria do Rosário. Perfeito. Hoje ainda tem a vereadora Liana Cirne, está promovendo uma peça sobre o centenário de Paulo Freire, já eu vou para o teatro, vai ser maravilhoso. O MST também fez um ato lindo aqui hoje no Recife, o dia está lindo, está maravilhoso, está com muito Paulo Freire. Bem, Renê, um ponto que eu sempre gosto de começar do começo, né? A gente tem no Brasil uma construção que tem um tripé, ao meu ver, que ele justifica muita coisa do que a gente tem hoje. E esse tripé, ele é formado pelo extermínio da cultura e da população indígena. Veja, gente, enquanto a Europa já estava degradando o meio ambiente, enquanto os Estados Unidos já tinham relações conturbadas, trabalhistas, no Brasil, a gente vivia uma outra cultura, uma outra ordem societária, inclusive de organização, inclusive da maternagem, do cuidado com os idosos, da relação com a natureza. Então, isso foi muito exterminado e muito combatido, né, por esse debate, por esse modo de execrar essa cultura. Outra questão que eu acho que é fundamental para a gente entender o Brasil é a questão da abolição tardia. Né, relendo Castro Alves essa semana, ele fala, Jean, que o povo preto precisa de terra, trabalho e dignidade. E ainda hoje, esses preceitos abolicionistas não estão no cotidiano da vida do povo negro brasileiro. E outro ponto que eu acho que prejudicou muito a gente, inclusive no Nordeste, eu sinto que a gente tem um pouco mais dessa soberba, nessa sociabilidade, que é a questão da monarquia tardia também. Então, você acaba tendo um peso maior da burguesia, um peso maior dos sobrenomes, das castas. E aí, gente, não tem jeito. Rodou. Ano que vem, 200 anos de república. E é uma república que ela tem compromisso com a elite. A gente tem pontualmente ali em JK, pontualmente ali em Getúlio, o povo até esquece que Getúlio foi ditador durante 15 anos. Algumas curvas desenvolvimentistas, mas é no governo do PT que há uma ruptura desse compromisso com as elites.
É no governo do PT que a gente diz, olha, a gente não quer disputar só coração e mente, a gente quer disputar a vida das pessoas, a gente quer disputar a dignidade, a gente quer dizer para as pessoas que educação, que saúde não é esmola, não é favor, é função do Estado, é tarefa do Estado. E isso incomodou pra caramba, viu, gente? Isso incomodou muita gente. Eu citava alguns exemplos e às vezes as pessoas vão me contar as histórias. Para tu ter noção, Renê, uma candidata nossa a deputada, companheira Suzy aqui do PT de Pernambuco, estava me contando que uma vez um senhor empresário quase que manda ela descer do avião, que ela, negra, estava com a camisa do sindicato, ela era presidenta do sindicato dos bancários à época, e ele falou, não, por que vocês não vão de jegue, já que vocês gostam tanto aí do Lula e tal? Então, essas pessoas se incomodaram com a classe trabalhadora tendo direitos, com as domésticas não sendo mais escravizadas, porque o que nós tínhamos no Brasil era uma escravização. Né? Aqui no Nordeste era comum a pessoa ter uma folga durante 15 dias e morar na casa da pessoa. Então, é um trabalho análogo à escravidão. E esse incômodo fez com que o golpe ele fosse efetivado não só contra o Brasil, mas também sobre esse ícone de presteza, competência e idoneidade que é a companheira Dilma Rousseff. Então, falar de Paulo Freire em tempos tão difíceis, em tempos onde nós perdemos tanta gente querida, é falar de retomar a esperança, sabe, Renê? Tem um momento que eu vivi que ele é muito especial. A Rosário já deve ter ouvido umas 300 vezes, mas o Lula já me explicou que quando a história é boa e você acha que a maioria do povo não ouviu, você tem que falar de novo. Então, para concluir, quando eu trabalhei no governo do estado aqui em Pernambuco, a gente fez uma parceria com o governo federal e nós fomos entregar casas para as pessoas. E eu tive o privilégio de entregar a chave da casa do seu Antônio. Era uma família muito unida, uma família muito doce, muito educados, muito simples, muito humildes. E eu achei muito estranho porque as crianças, eles tinham 2 filhas e elas tinham umas manchas no rosto, umas feridas no rosto. O seu Antônio virou para mim e disse, menina, você sabe quem descobriu o Brasil? Ainda bem, Jean, que eu já tinha aprendido que tem um monte de canto que é melhor você baixar a cabeça e aprender. Falei, não, seu Antônio, não sei. Ele virou para mim e disse, quem descobriu o Brasil foi Luiz Inácio Lula da Silva. Nós não existíamos neste país antes desse homem. E naquela noite, pela primeira vez na vida daquelas crianças, elas não iam estudar com lamparina de querosene no rosto. Emocionadíssima, a esposa do seu Antônio me deu um abraço, Renê, e disse, muito obrigada. Pela primeira vez na minha vida, eu vou ter a dignidade de beber um copo de água gelado na minha casa. Hoje eu tive na agenda do Mãos Solidárias aqui do MST de Pernambuco, a gente foi distribuir 400 quentinhas e não deu para quem queria. E eu fiquei muito emocionada, Jean, porque um menininho muito lindo, o Miguel, falou para mim que tinha muita saudade de beber um copo de água gelado. Inclusive, viu, gente, quem quiser contribuir, depois passa lá no meu Instagram, vou botar aí no chat, que eles estão precisando de muita doação de água. A população de rua aumentou, um monte de gente deixou de sonhar, um monte de gente voltou a usar lamparina e um monte de gente nem tem mais água gelada para beber. O Freirear, a construção do núcleo, não é só sobre esperança, é sobre vida, é sobre dignidade. O trabalho de vocês aí é fundamental para que a gente estruture uma luta internacionalista contra o capital financiarizado, contra as opressões, contra toda e qualquer injustiça.
Viva Paulo Freire, viva o núcleo. Em seu nome, Renê, dou um cheiro enorme em todo mundo. Contem comigo, contem com a Fundação, vamos fazer curso para esse núcleo, vamos botar a companheirada aí para moer, que a gente está aqui com todo o gás, vendo nascer novas flores, novas cores e novos cheiros dentro do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Obrigada. Maravilhoso. Muito bom, Vivian. É exatamente isso. A gente vai recuperar esse passado olhando para o futuro, né? Porque essa é a grande tarefa nossa, reconstruir o que o PT fez, mas agora com olho no futuro, porque também a educação paulo-freireana pede isso, né? Um reconhecimento do cenário em que se dá a educação. E agora nós temos um cenário de catástrofe climática no mundo, ameaça da Amazônia, uma pandemia descontrolada que está afetando, sobretudo, os mais pobres. Sabemos que não será a primeira pandemia, né? Quer dizer, não será a última pandemia essa. Poderão vir pandemias mais letais, justamente por causa desse modelo de desenvolvimento que avança sobre os biomas, que extermina espécies, que produz uma alimentação em larga escala, como um agronegócio, sem investimento na agricultura familiar, sem investimento em infraestrutura de internet, de comunicação que essas pessoas precisam, porque o alfabetismo hoje ele não pode vir sozinho. A alfabetização ela terá que ser alfabetização digital. E aí a gente viu recentemente o atual presidente do Brasil, negar a compra de computadores e internet banda larga para estudantes da rede pública. Isso não é erro, isso é método, né? É método, é a manutenção das pessoas sem acesso aos meios de emancipação espiritual, de emancipação da mente, ou da construção do que Hannah Arendt chama de capacidade de pensar para ter responsabilidade pelos seus atos, né? Fora da capacidade de pensar para ter responsabilidade dos seus atos, tem o que ela chama de vazio de pensamento. Que a gente não pode deixar. Eu peguei a carona e fiz esse comentário porque eu vou ter que sair. Rosário, eu infelizmente não vou ficar para vocês, para te ouvir vocês explicar os núcleos, mas eu sei que você vai fazer isso super bem para as pessoas que estão nos acompanhando. Eu já conheço os núcleos, estou participando de alguns deles, de alguns temas que são importantes para esse programa que o PT está construindo para o futuro, um futuro que será breve, em 2022, se as deusas, os deuses, os orixás, todas as forças boas e a favor da humanidade quiserem. Renê, muito obrigado, estamos aqui, estamos juntos, sempre que possível vamos fazer coisas presenciais também, né, para ver se a gente escapa um pouco desse universo online. É isso. Obrigado, gente. Obrigada, Jean. Muito obrigada. Você sabe que eu conto com você para a fundação do Núcleo do PT, da jurisdição de Barcelona, que ainda não existe núcleo do PT. Nós estamos já com as pessoas, já todas filiadas, já fazendo campanha de filiação, já temos a campanha de filiação. Sim. E nós só estamos esperando uma companheira que está trabalhando num barco, e essa companheira está trabalhando durante esse tempo de verão num barco, assim como uma interna, e assim que ela chegar, nós vamos dar passo a fundar o núcleo do PT da jurisdição de Barcelona, e nós contamos com o seu apoio. Muito obrigada, Jean. Obrigada, um abraço, Jean. Minha. Depois tchau, a gente Rosário. conversa Tchau, mais. Vivian. Tchau, Renê. Beijo, meu bem. Vivian, o que você contou, a gente ouve muito esses relatos, mas quando a gente ouve de alguém que viveu, é quando estremece, não é? Eu ouvi de uma pessoa que eu conheço desde criança, que é uma pessoa que não mente, uma pessoa que eu conheço desde criança, e essa pessoa me disse, antes do PT, a gente comia carne uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, e com o governo do PT, a gente passou a comer carne todos os dias. E por isso é que eu luto,
sabe? É por isso que eu luto. E é por isso que eu estou aqui do outro lado do Oceano Atlântico, mas eu vou lutar e vou continuar lutando e não vou parar, porque o brasileiro tem que ter o que o Lula sempre diz, tem que comer 3 vezes ao dia, tem que ter direito à educação, tem que ter direito a uma vivenda digna. Bom, eu quero agora passar com a nossa companheira Maria do Rosário. Eu gostaria que ela nos falasse da nova primavera, que ela nos falasse do núcleo de vivência, porque como há muita confusão, muita gente ainda não entendeu, apesar de que nós matriculamos 6.500 militantes, nos matriculamos nas jornadas, terminamos a primeira fase da jornada, estamos aí cheio de vontade, cheio de... E este é o primeiro núcleo de vivências do exterior, o primeiro da Espanha, o primeiro do exterior, espero que seja o primeiro de muitos que vem aí. Me ponho à disposição dos companheiros para ajudá-los no que seja necessário para a construção de novos núcleos. Vamos fazer cursos, vamos apoiar as pessoas que estão chegando, que as pessoas às vezes não sabem nem se filiar. Eu fui na casa das pessoas para fazer filiação, porque não conseguiam se filiar, porque a ficha de filiação é feita para pessoas do Brasil, e quando a gente entra com o CEP de endereçamento postal, por exemplo, já dá um erro, e as pessoas não conseguem nem se filiar. Eu fui à casa das pessoas fazendo filiações, não me importa, eu vou. E é isso aí, continuamos na luta. Então, Maria do Rosário, eu gostaria que você fale o que você quiser, mas se você puder falar sobre isto, eu agradeceria, porque tem muita gente perguntando, e é bom ouvir assim, direto da fonte, com você. Obrigada, Ana. Bom, pessoal, por que nos aproximarmos novamente de Paulo Freire? Porque o Paulo Freire, ele traz um conceito de mundo, que tem tudo a ver com o motivo pelo qual o PT foi formado. Todo mundo, eu não sei se as pessoas sabem, mas ele foi do PT, foi filiado ao PT, ajudou a estruturar o PT, amigo do Lula. Ele vem de uma formação muito forte das comunidades eclesiais de base também, de uma atitude, no caso, como alguém que vem das comunidades de base, libertária, não de uma fé que diminui a pessoa a ser guiada por quem quer que seja, mas que fala em autonomia. E como a Vivian, por exemplo, ela está hoje em Pernambuco, e que é onde ele nasceu. Toda a vivência dele como educador tem muito a ver com a prática. Mas ele é um educador que uniu, René, prática e teoria. Que prática e que teoria? Uma prática transformadora, pessoal. Só de unir teoria e prática, desculpa meu barulho aqui, só de unir teoria e prática, o Paulo Freire já questiona o capitalismo. Porque o capitalismo possui uma estrutura na qual, sobretudo no Brasil, que viveu quando... Vivian colocou muito bem, quando a Europa, os demais continentes, sobretudo a Europa, e mesmo os Estados Unidos, já viviam uma condição capitalista, nós estávamos aqui ainda numa estrutura escravista. Vocês vejam, a Europa não tinha mais escravismo, mas praticava aqui, não é? Então, esse lapso, ele produz também na cultura brasileira algo muito profundo. Todo trabalho prático é desvalorizado. Todo trabalho que tem que fazer, colocar as mãos, é desvalorizado. Porque no Brasil, quem era valorizado era quem... Os senhores de escravo não trabalhavam. Era tudo feito para eles. E trabalhador o próprio trabalho em si, na sequência do escravismo, os europeus imigrantes que chegaram ao Brasil, muitas vezes houve tentativa de escravizá-los também, de tratá-los sem direitos. Então, ter direitos no Brasil é uma luta. Ser respeitado no Brasil é uma luta.
E estas castas brasileiras, que o Josué, o Gessé Souza diz, essa elite atrasada do Brasil, não vê a diversidade e a riqueza deste país. E o Paulo Freire começa a nos dizer que nós teremos autonomia e seremos uma nação realmente desenvolvida se reconhecermos a nós mesmos como brasileiros e brasileiras e a nossa terra como uma terra que pode ser diferente. Só que essa diferença não é feita de cima para baixo. Aí que ele vem para nós na esquerda como alguém que teoriza sobre o que nós devemos ser como partido. Porque ele diz que só ensina quem aprende. Entendeu? Então, ensinar e aprender é ao mesmo, como a Renê falou agora há pouco, é ao mesmo tempo. Nós somos educandos e educadores, porque nós aprendemos e ensinamos conteúdos no mundo, mediados pelo mundo. Então, nós temos que saber ler o mundo. Quanto mais nós pudermos nos aprofundar em conhecimento, mais ferramentas nós vamos ter para uma leitura adequada do mundo para conseguirmos transformá-lo. E o que é o partido, Paulo Freire, então? Por que ele vem para o partido? Porque na década de 60, tendo sido exilado, um dos exilados, ele passou a ser reconhecido no mundo inteiro porque ele dizia no mundo inteiro o que ele tinha conseguido no Brasil. Que operários, camponeses, operárias, camponesas, costureiras, enfim, o povo que colocava um tijolo em cima do outro aprendeu a escrever e ler com a palavra tijolo. Então, ele se aproxima do concreto da vida das pessoas, trabalhando que aquela pessoa que é parte da educação, ele não é apenas alguém que recebe um ensinamento, ele é a própria fonte da transformação. Esse aluno do Paulo Freire, ao saber como se escrevia tijolo, água, terra, ele refletia sobre por que a terra era de tão poucos. Por que ele construía uma casa em que nunca podia morar? Olha o operário em construção. Então, gente, essa consciência vem junto com o processo educativo. E o que é o partido? O partido precisa ser, Vivian, Renê e todos e todas que estão nos assistindo, a consciência política transformadora da sociedade. E ele precisa adiantar para uma sociedade o que ele pretende. Ele não pode propor para o mundo que não exista a opressão da mulher e oprimir a mulher internamente. Ele não pode dizer que não é possível racismo e ser racista. Ele não pode propor um Brasil justo e ter um governo que viesse a oprimir. Parece que os outros partidos, na verdade, os partidos são coerentes. Os partidos da burguesia governam para a burguesia. A fala da Vivian aqui, do Lula, da Dilma, governando para quem nunca teve um governo por si, é porque este é o PT. É porque o Lula é um filho da classe trabalhadora com consciência de classe. Há muitos filhos e filhas da classe trabalhadora que não desenvolveram consciência de classe. Há muitas mulheres que oprimem mulheres. Há até na Fundação Palmares, aqui no Brasil agora, um senhor que é negro e que vive destruindo a luta dos negros e negras. Então, não basta ser algo, é preciso pensar na emancipação e colocar-se como parte de um projeto coletivo. O que o Lula fez, construindo com todos e todas nós, o PT, foi criar um projeto coletivo. Só que esse partido, ele durante um tempo, talvez ele tenha feito menos isto, de fazer núcleos, de organizar a base, porque o partido estava também preocupado em eleger os deputados e deputadas, em manter o governo do Lula, da Dilma. Estava certo, só que não podia fazer só aquela parte, porque daí veio o golpe. E aí, por que criar núcleos de vivência, estudo e luta? Vivência, estudo e luta é porque com este tripé
Nós estamos aplicando e construindo o conceito do Paulo Freire na prática. Vivência é convivência. Nós precisamos conviver uns com os outros, umas com as outras, nos conhecer, sabermos que somos companheiros e companheiras na luta, nas causas. Ao vivermos juntos uma realidade juntas, nós vamos interpretando este mundo, fazendo a leitura do mundo assim, em diálogo entre nós. Não tem um dono ou uma dona da verdade. Pode ter numa reunião ou numa live agora, a Renê organizando, mas ela mesma, quando usou da palavra, ela disse, nós estamos fazendo juntos e juntas. Então, quando a Renê diz isto, o núcleo de vivência, estudo e luta é isto. Ele é organizado, porque o PT precisa ter núcleos, mas ele não é um núcleo tradicional, que tem uma coordenação, comando, ele é para compartilhar. Esses como eu estou gostando muito, conviver, compartilhar, companheirismo, é com o outro, todos e todas nós. Olha meus bichinhos, tudo latindo aí para vocês na Espanha, na Europa, no mundo inteiro. Mas aí vem a outra parte, vivência, estudo, porque nós temos que refletir, a burguesia estuda para defender suas ideias, a seu projeto neoliberal, o ajuste fiscal, a sua política de ódio. Estuda, inclusive, para colocar um projeto de comunicação na rua. Nós temos que estudar, criar a nossa própria teoria. Ler Paulo Freire, ler Florestan Fernandes, ler Darcy Ribeiro, ler os teóricos do mundo, ler o Gramsci e ler também o texto que a Raimundinha, lá de Ceará, escreveu. Então, os núcleos vão ser uma rede. Neste momento, o Núcleo de Madrid, Núcleo de Vivência, Estudo e Luta, está se conectando, sendo um núcleo assim, a núcleos em todo o interior do Brasil. E vai ter coisas que vocês aí da Europa vão contar para a gente, e lá para o interior do Acre, para o interior do Paraná, vocês não vão ter interação entre núcleos. E a turma aquela vai contar também para vocês. Porque isto é também estudar. Estudar não é só ler juntos, é analisar. E luta. Por quê? Porque tem luta, né? E toda luta pressupõe. A gente vai à luta e volta para o núcleo para refletir sobre a luta. A gente vai juntos fazer uma ação e volta e faz na reunião da gente uma reflexão. A prática com reflexão faz a transformação. Então, estes núcleos, eles são freirianos, sim. Eles falam da praxis. Para o Paulo Freire, praxis é teoria mais prática. As duas coisas sempre andando juntas. E é uma inovação, porque o PT estava muito murchinho. E com a Nova Primavera, o PT estava forte na luta, né? Forte no Lula, nunca baixou a cabeça. Mas o PT tem que estar forte na liderança do Lula, tem que eleger deputados e deputadas. O PT tem que chegar à presidência da República. Mas quando a gente chegar à presidência da República, nós temos que fazer um pacto. Ninguém vai nos tirar no tapetão. Ninguém vai dar golpe em nós. E você sabe por que ninguém vai dar golpe? Porque em cada cantinho deste Brasil vai ter um núcleo igual a esse que vocês estão fazendo aí. Onde nós, no PT, sob comando da companheira Gleisi, nós unimos formação e organização. A formação faz o trabalho político, formativo, mas a organização, a secretária Sônia, vai estar nos ajudando todo o tempo, as setoriais, que o PT se organiza também, todas as causas estão aqui, porque o PT é todas as causas. O PT nasceu da classe trabalhadora, mas ele rapidamente entendeu que ele não era um partido socialista comum, porque do outro lado do mundo também, vocês estão até mais perto que nós, as experiências socialistas foram experiências que não viram a dimensão da mulher, da diversidade sexual, da diversidade racial, talvez até nem tenham visto do meio ambiente, né? Mas foram experiências de classe. Então, o que a gente quer como Partido dos Trabalhadores? Nós somos inovadores, inovadoras. Nós somos um partido de classe, um partido, ao mesmo tempo, que emancipa o trabalho, mas emancipa a mulher, a diversidade racial, a diversidade sexual, a infância, os idosos, tudo que existe, tudo que vive para nós tem um sentido de apaixonante, até sagrado. Sagrado não de religioso,
sagrado de maravilhoso. Tudo que existe tem que ser maravilhosamente valorizado. Esse é o PT. O PT de Paulo Freire, o PT de Lula, o PT do amigo da Vivian, com as filhas que estudavam com lamparina, o PT da Renê, do Jean, o PT que não importa se você chegou hoje ou ontem. Quando entra no PT, você é um cidadão e cidadã petista. Recebe um título de cidadania. Nesse partido, você não é só mais um ou mais uma. Você é um cidadão e cidadã que tem o que dizer para o próprio Lula, para a própria Gleisi, para as direções. E é isso que nós queremos, um partido transformador das relações humanas. Isso é o que nós estamos fazendo na Secretaria de Formação, na Fundação Perseu Abramo e na Escola Nacional de Formação e Educação Política. Essa é a nova primavera. E agora com a conferência, né, que nós estamos realizando no Brasil, a Conferência Nacional de Educação e Formação Política, que Miriam Casas, um beijo, a gente vai estar juntas e quer que vocês sejam delegadas, delegados à Conferência Nacional, passando essa experiência de núcleo internacional. Como eu disse para vocês, naquela vez, a gente está tendo uma experiência nova com vocês, porque a gente não tinha na formação uma relação mais direta, né? Nem na organização, vocês se relacionavam mais com a parte da Secretaria Internacional, e agora vocês são nossos também. Vocês são de todo o PT. Vocês são nossos núcleos, que já deveriam ser, agora nós temos vocês assim dentro do nosso coração, até para mostrar que é possível. É possível estar no interior do Nordeste, é possível estar na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, é possível estar lá no interior do Mato Grosso, é possível estar numa aldeia indígena, num quilombo, é possível estar na periferia urbana e é possível estar no mundo inteiro, porque as nossas ideias são de humanidade. Um beijo, viva o Lula, que ele seja presidente, fora Bolsonaro, e viva toda essa amorosidade educacional e transformadora, revolucionária, a que nos chama Paulo Freire, um professor que falava de amor e nos dizia, podem amar. Onde tem amor, onde tem educação, precisa ter amor. Eu acho que isso é lindo, da gente ver e estar aprendendo com ele, como partido educador e educando. Um beijo. Obrigada, companheira querida. Nós já estamos bem passados da hora. A primeira mesa não queria parar de falar, como vocês viram, a primeira mesa queria continuar falando. O apresentador fechou e as pessoas continuaram falando. Isso significa que nós ainda temos muitas lives por aí pela frente, porque as pessoas estão com vontade de continuar. Para quem está pela primeira vez assistindo no canal da Fibra, eu queria pedir para você entrar, dar um like e acionar o sininho para que você receba a notificação das lives da Fibra. A Fibra é a Frente Internacional Brasileira, que começou em 2016 e é uma frente que ajuda muito os coletivos. Veja bem, eu estou aqui na Espanha, a Fibra está transmitindo esse programa. No domingo sempre há um programa chamado Vozes de Fibra. Hoje está tendo este Vozes de Fibra especial, porque já tenho Vozes de Fibra, que será depois desse programa. Vocês fiquem de olho, porque vai ter um programa sobre o Rio São Francisco, é uma live sobre o Rio São Francisco. Vai ser muito interessante e vai ser depois dessa live, por isso que também nós não podemos continuar. Inclusive, eu queria ler o meu trabalho de fim de curso, de fim de jornada, porque nos pediram na última oficina que nós escrevêssemos uma carta a Paulo Freire, a todos nós, educadores e educadoras militantes, não é? Que nós escrevêssemos uma carta. Mas eu não vou, isso vai ficar para a próxima live, não vou fazer isso agora, porque não dá tempo. Eu vou agradecer o pessoal da Fibra mais uma vez, e a Miriam Casas, que está aqui conosco. Nós não estamos vendo a Miriam Casas, mas ela está nos bastidores. Eu vou pedir para ela colocar uma foto, uma arte do Fernando Carvalho. Nós já vamos terminar, mas antes eu queria terminar com isso, mostrar essa foto para vocês. Miriam, por favor, você pode colocar a primeira foto, a primeira, esta. Eu entrei em contato com o Fernando para pedir autorização para usar esta arte,
Miriam, tá saindo outra coisinha aqui na telinha. Eu pedi para usar essa arte e ele não só me permitiu, como atualizou a arte. E esta é a arte que eu pedi autorização. Ele não só me autorizou, senão que ele atualizou. Todos nós estamos dando o melhor de nós para este dia que marca o centenário de Paulo Freire. Agora, eu queria que você colocasse a outra foto, Miriam, por favor, a outra foto, que é a foto já atualizada que o Fernando Carvalho fez especialmente para esse dia. Vamos lá, ela está procurando. Ela está procurando. É a foto que a gente está colocando aí, que está na página. Nós já fizemos a página do Núcleo de Vivências, Estudos e Lutas da Espanha. Vocês procurem a página. Se não encontrar, não tem problema. Ela está procurando. Não, essa é a primeira. A segunda. Bem, mas não importa. E ficou lindíssimo. Agradecemos muito por essa contribuição. Lindo. Também aqui do Brasil, vá um abraço grande a esse artista que trouxe brilho ao núcleo e a todos nós. Olha aí esse. É esse, do 100 anos. Muito bem, obrigada, Miriam. Foi atualizada especialmente para esta live, para este dia. Obrigada, Fernando. E ficamos por aqui. O Google, olha só. O buscador também está homenageando o grande educador. Muito legal, não é mesmo? Ficamos por aqui, mas esta é só a primeira de muitas outras que haverão. Vamos continuar vamos seguir na formação. Mais ou menos a gente já fazia esse trabalho meio na intuição, por ser educadora, por ser militante, mais ou menos a gente já fazia esse trabalho, só que agora a gente vai fazer muito melhor, porque agora nós temos vocês aí nos orientando, facilitando o trabalho da gente aqui nos núcleos de vivência. Obrigada a todos os participantes, obrigada a todas as pessoas que nos estão assistindo. Até a próxima. Beijo grande. Fiquem para ver a próxima live de Vozes da Fibra sobre o Rio São Francisco. Beijo grande. Tchau.